E aí, gente, vamos customizar esse quadro, né? Esse quadro bem grandão, até afastei aqui a câmera para vocês verem direitinho. Ele tá com rasgo aqui, então eu já coloquei aqui uma fita, aquelas fitas cinza, sabe? Que é bom pra fixar bem aqui. Então, eu já fixei atrás, então eu vou colocar aqui de forma que vai cobrir esse aqui, tá? Esse rasgo aqui. E eu vou usar essas aqui, ó, essas folhas metálicas que imitam ouro da Make Mais, tá bom? E vamos fazer um trabalho bem legal aqui. Então, como eu quero cobrir essa parte aqui, ó, eu vou fazer aqui umas irregulares assim, ó, como se fosse algo rasgado, ó. Então, eu vou riscar aqui de alguma forma, só pra gente ter aqui um projetinho, pra gente ir se direcionando, tá? E ó, pra ficar esses guias, tá vendo? É pra fazer esses raios assim, ó, como se tivesse alguma coisa rasgada, tá? Então, nós vamos usar as folhas de ouro metálicas da Make Mais, tá? E pra aplicação, nós vamos usar um verniz mordente. É esse o nome dele, tá? Verniz mordente. Foi difícil de encontrar, mas eu encontrei. Ele é bem ralinho, tá? Ele é bem aquoso. Então, eu apliquei primeiro numa parte e fui espalhando. Eu não coloquei toda a área que eu precisava de uma vez, não, tá? Coloquei primeiro uma parte e fui fazendo aí, espalhando com o pincel, deixando ele bem fininho, tá bom? Depois com um pincel bem macio, ó, a gente vai pegar aqui as folhas, ele vem dessa forma, ó. Eu abri e fui colando assim, ó. O pincel ajuda a espalhar, tá? Esse é o pincel da Castelo, é o número 20, tá? É da linha 520. C520, ele é muito bom, eu uso bastante, tá? E ó, eu fui colocando aí, então, alguns pontos que ficou, que rasgou, ele é bem fininha essa folha, gente, é bem, assim, delicada pra trabalhar mesmo, tá? Tem que ter paciência. Ó, uma coisa também, pra não ficar grudando na mão, você pode colocar um pouquinho de pó, né, de talco, na verdade, passar na mão assim pra não ficar colando muito, tá bom? E ó, aqui vai tirando com o próprio pincel, as rebarbas você vai empurrando pra baixo, vai tirando da peça, tá? E aí, ó, vou colocando e a gente vai passando, ó, tá vendo? Depois que eu passei todo, tá vendo? Coloquei um pouquinho da tinta metálica no ouro também. Agora eu vou usar um pincel menor, que é o pincel de número 14, e vou fazendo aqui como se fosse uma sombra, que na verdade é mais um 2D, né? Pra dar um efeito 3D, o melhor dizendo. E aí eu fui aplicando aqui, ó, tá vendo? Só de um lado. Você vai cobrindo tudo. Algumas partes, tá vendo? Que ainda está, se vocês conseguem observar, que ainda tem uns pontinhos que estão ainda, tá vendo? Faltando alguns retoques. Depois, no final, que eu colocar todas as borboletas, a gente volta fazendo esse retoque, não se preocupa. Então, as borboletas eu já fiz, o vídeo tá aqui no meu canal. E eu fui colocando primeiro assim, ó, como se elas estivessem voando, tá vendo? Porque na composição da minha sala ficou muito top, gente, vocês não têm ideia. Então, ó, eu fui colocando assim, a posição que elas estão voando. Pra fazer essas de cima, ó, que fica, tá vendo? Como se elas estivessem voando pra fora, eu peguei um arame, passei a fita floral, prendi assim, fiz os cabinhos, tá vendo? E depois pintei com o dourado. Aí, ó, com pedaços assim de EVA, tirinhas de EVA, a gente vem colando essas borboletas pra fora, ó, dessa forma, tá? Porque aí, depois a gente passa novamente o verniz mordente nessa parte que a gente colocou esse pedacinho de EVA. E a gente vai fazer o acabamento de novo com as folhas de ouro, ó, tá vendo? Tira todo o excesso e vai completando, tá? Ó, direitinho. Vai tirando com a unha, com um pincel e vai fazendo um acabamento, gente. Ó, tirou direitinho. Vem depois com a tinta dourada, fazendo uns acabamentos. Aí é uma questão de capricho, tá? Eu não sou, gente, pelo amor de Deus, eu não sou artista plástica. Então, vocês me perdoem aí os detalhes na finalização, tá bom? A ideia, né, é essa pra vocês aí usarem e abusarem, tá bom? Ó. E esse quadro, gente, ele tava estragado, né? Porque tava com furo, então deu uma nova cara pra ele. Eu amei o resultado.
Peguei algumas borboletas, ó, como eu fiz elas com o pistilo aramado, então eu peguei o pedacinho do pistilo, dobrei a pontinha e fui colando elas para elas ficarem saindo, tá? Como se elas estivessem voando por sobre, né, esse quadro, por sobre essa rachadura aí, essa fenda, né, de ouro, tá? Você cola instantânea, segura um pouquinho para ela colar, tá? E ficou dessa forma, gente, ó. Aí, tá vendo o detalhezinho? Eu fui fazendo acabamento com a tinta, tá vendo? Como é um quadro pintura a óleo, tá vendo esse marronzinho? Eu usei o pincel e fui fazendo acabamento com a tinta a óleo aí nos cantinhos, tá? Pra dar esse efeito aí, ó. Tá vendo que tem a parte marronzinha? Que vai fazendo uma sombra aí, tá? Ó, então, eu peguei aqui o pincelzinho e fui fazendo assim para fazer o acabamento, gente. Não ficou aquele acabamento de artista plástica, pelo amor de Deus. Mas eu acho que vocês vão gostar dessa ideia, porque eu amei o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, deixe seu comentário. Ative o sininho para receber as notificações, tá? E comentem o que vocês acharam, gente, porque tem a parte 2 ainda, que é a montagem, tá? Eu fiz aí também o acabamento com douradinho em algumas partes que estavam ainda faltando aí, tá? Depois, no final, eu ainda dei mais um retoque ainda. Antes de colocar esse quadro na parede, eu ainda fiz outro acabamento ainda, tá vendo? Então, ó, eu fui cobrindo aqui, ó, com o verniz, tá vendo? Um verniz mordente. E aqui, ó, tá vendo que tá uns pontinhos azuis? Aí, depois, você vem com a folhinha dourada e vai cobrindo também, tá? Então, fez o acabamento final do nosso quadro. Ficou dessa forma. Gostaram, gente? Olha que lindo lá, tá vendo aquele galho lá, as borboletas voando, ó? Olha como ficou, ó, tá vendo o acabamento? Se você olhar bem de pertinho, você vê o pedacinho de EVA que eu utilizei ali pra dar sustentação àquela haste, né? Com a borboleta, tá? Ó. Aí é só disfarçar com a folha de ouro por cima, com uma pintura que ela fica camuflada, ó. De longe, deu pra ver bem, né, gente? E tem a parte 2, tá, gente? Que eu fiz a montagem na minha sala pra vocês observarem direitinho, junto com o nosso vaso lá de alocácia. Beijo, até a próxima aula.